Pois não, deputado. O senador Sérgio Moro fez uma sugestão de, na próxima pauta, colocar a quebra de sigilo fiscal do ex-ministro Lupe. Parece que ele continua seletivo nas suas ações de investigação, assim como estava na época de juiz. Só mira um lado, uma decisão política muito clara e não apura tudo. Se nós formos quebrar o sigilo, nós deveremos quebrar o sigilo também de todos os ex-ministros. Porque nós temos, está muito claro nos depoimentos que foram dados, que isso começou na gestão anterior, mas, então, se for avançar na quebra, eu defendo que a gente siga a cronologia, trazendo todo mundo para que seja ouvido, para que a gente tome novas medidas. Mas se a gente for avançar, que a gente avance sobre todos. Muito obrigado, excelência. Não, excelência, eu não vou ceder. Não vou ceder. Ele acusou, presidente. Não acusou. Ele Não acusou, excelência. Não, senhores, não, ele não acusou. Ele simplesmente colocou um comentário sobre o requerimento. Não, ele colocou posição. Aí quando eu sou ofendido, desculpa, ele é seletivo mesmo. Senador Sérgio Moro. Quando eu sou ofendido pessoalmente, senador Sérgio Moro, Vossa Excelência não foi ofendido. Ele citou apenas o comentário de Vossa Excelência. Senhores, senador Sérgio Moro, pois não, eu não concedo o artigo 14 porque não entendo essa presidência que Vossa Excelência foi ofendido. Gente, Sérgio Moro voltou a se sentir juiz. Ele estava lá, na CPMI do INSS, fazendo aquele papelzinho dele de sempre, o de tentar incriminar o Lula. Só que deu ruim. Porque quando o Paulo Pimenta pegou o microfone, acabou o teatro. O Moro começou com aquele jeitinho dele de perguntas técnicas, sabe? Porque ele é muito técnico, ele é muito conhecedor. E o irmão do Lula, o Frei Chico, teve alguma ligação com tal esquema. A intenção era óbvia, tentar jogar o nome do Lula no meio de um inquérito que nem tem nada a ver com ele. Mas o Pimenta, calmo, tranquilo, esperou a vez dele. E aí veio a surra de lógica. Ele começou perguntando, desde quando isso tudo começou? Uma pergunta básica, para saber quando começou. Quem estava no governo nessa época? Quem era o ministro responsável? E aí pronto, desarmou o Moro inteiro. E quando o Pimenta começa a mostrar os dados, as imagens, meu amigo, foi um desfile de vergonha. Um desfile. É algo realmente surreal, gente. Não é brincadeira, não. Mostrando carros de luxo. Porsches, Ferraris, Mercedes, Rolls Royce. Todos de figurões ligados a um esquema que não tem nada a ver com Lula. Nada, não começou no governo Lula. O Moro teve que ficar calado. Cara de quem está pensando, onde foi que eu me meti? Aí ficou todo mundo parou. É aquele momento em que o silêncio fala mais do que 1000 palavras. Então é isso. Quando o Moro tenta se fazer de herói, o Pimenta mostra a realidade. E o pior para eles é isso. A verdade sempre volta. E agora, a gente vai assistir a este espetáculo, gente. Um espetáculo que aconteceu ontem na CPMI. Espetáculo, você não pode deixar de assistir. É um videozinho de mais ou menos 5 minutos. Mas vale muito a pena. Primeiro, pelo Sérgio Moro, né? E segundo, gente, para te deixar ainda mais revoltado com a quantidade de roubo. Um roubo bilionário pela quantidade de carros. O senhor, vai lá. ou a ZAP, que era a associação que o senhor presidia, pagou propina a funcionários do INSS, direta ou indiretamente, sim ou não? Senador, permanecerei em silêncio. Pagou suborno ou propina ao ministro Carlos Lupe, sim ou não? Senador, permanecerei em silêncio. Por último, entre as minhas perguntas, senhor Igor, senhor Frei Chico, pagaram ou não pagaram suborno ao Frei Chico, irmão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva? Senador, permanecerei em silêncio. Presidente, eu teria várias outras questões a fazer aqui, mas para mim isso é suficiente. Aqui a gente tem um investigado com a possibilidade de responder até a primeira pergunta que fiz, sem nominar pessoas, de maneira genérica, se pagou ou não suborno
a funcionários públicos, e nem isso. A tentativa de construir uma narrativa que esconda da população brasileira as decisões administrativas que foram tomadas dentro dos governos e que permitiram que esse escândalo acontecesse, as narrativas são vergonhosas. Também aqui dentro da CPI, desta CPMI. Parlamentares que fazem perguntas, e fazem perguntas claramente com o objetivo de fazer cortezinho para lacrar na internet, mas não perguntam aquelas coisas que realmente a população quer saber e que vão permitir que a gente entenda como que esse esquema criminoso chegou onde chegou. Aliás, fazem longas intervenções com um monte de perguntas e não perguntam o básico. Quando é que tudo isso começou? E como que isso começou? Porque esse indivíduo do seu lado tem 28 anos, mas ele não começou hoje nesse esquema, senhor presidente. Eu tenho aqui o documento da Mar Brasil de 2020, assinado por ele, Igor Dias de Lacrode, secretário administrativo, renunciando ao cargo de secretário administrativo. 2020, senhor presidente. Ele já estava lá na Mar Brasil. Ele se relacionava e fazia contato com o Julimar, que vai vir aqui, o Jucimar, e Igor Dias de Lacrode. Ainda, senhor presidente, em 2021, ele participa da Assembleia que criou a Masterprev, Clube de Benefícios. Está aqui a ata, aonde o senhor Igor está lá, criando a Masterprev. E é curioso, senhor presidente, porque vários destes nomes que fazem parte da organização junto com ele já são conhecidos nossos aqui. Felipe Macedo Gomes, Anderson Cordeiro, Américo Monte Júnior. Todos são nomes aqui que nós já conhecemos e que caracteriza, sim, uma organização criminosa. Eles têm o mesmo contador, o mesmo advogado, divisão de tarefas, hierarquia. É a típica organização criminosa que a gente... E essa turma está sendo blindada assim. Mas não por nós. Nós queremos ver essa turma na cadeia. E temos que cobrar do ministro André Mendonça que faça a retenção dos passaportes dos integrantes dessa quadrilha e que determine a prisão dos integrantes dessa quadrilha. Eles vêm desse ramo. Clube de seguros, prestação de serviço, proteção veicular, carro blindado. Todos eles têm essa mesma caminhada. Mas como é que essa gente conseguiu, senhor presidente, um ACT? Como é que essas entidades aqui, a Associação Nacional de Defesa sobre Rodas, como é que a Cronos, que ele era o dono, Clube de Benefícios, como é que essa gente começou a roubar aposentado e aposentada? O trabalho deles não tinha nada que ver com aposentado e aposentada. Não tinha nada que ver com pensionistas. Foi por acaso que estes jovens, ele na época com 22, 23 anos, sem nunca ter trabalhado, ficou milionário da noite pro dia, senhor presidente? Foi por acaso? Mostra um pouquinho para nós aí, por gentileza, bota no quadro os carrinhos deles, que foram apreendidos, é o segundo documento, mas bota aí para nós ver o segundo documento. Olha lá, presidente. Foi apreendido com eles aqui naquela operação esses dias, ele e a quadrilha dele, 29 veículos. Uma Ferrari de 4 milhões, senhor presidente. Mercedes-Benz, 2 milhões. Um carro aqui que eu nem sei o que é, LRRR. Não sei o que é isso aí, Rolls Royce, será que é? Porsche. Mercedes-Benz, olha quantos Porsches eles tinham, senhor presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, olha 15 Porsche, Audi, BMW. Nunca trabalharam, senhor presidente. Ficaram ricos roubando aposentado e aposentada, pensionista e BPC. Sabatina de Paulo Gonet, o marreco foi chorar atrás de anistia e levou uma das maiores lapadas da senadora Soraya Tronic. Acompanha. Pessoas relevantes na sociedade que entendem também que há questionamentos se houve ou não um golpe. O ex-ministro Nelson Jobim, por exemplo, tem esse tipo de questionamento. O ex-presidente Michel Temer também tem esse questionamento. Mas mesmo na hipótese do golpe, para baixar essas penas, ou uma aprovação de uma medida legislativa para redução dessas penas no Congresso. Outro fato que está disponível no canal do Vitor, e eu indico o canal do Vitor Panchuva porque ali ele traz minuciosamente para leigos na área jurídica.
Muitos advogados e advogadas estão escondendo clientes foragidos, fazendo lives com eles e arrecadando, fazendo vaquinha, pedindo pix e bancando pessoas na Argentina e em outros países. Isso não é permitido para que advogados atuem dessa forma. É sério. É sério e eu imagino que esteja, sim, tendo alguém por trás. Tanto que na oitiva, senador Elisiane se recorda, não sei, na oitiva de Mauro Cid, a primeira coisa que eu perguntei para ele foi se ele já havia representado na Ordem dos Advogados do Brasil contra o primeiro advogado contratado. Logo que ele foi preso, o primeiro advogado que, ainda bem não me recordo o nome, eu não quero citar nomes, quando ele começou a falar na entrevista coletiva, na hora eu falei, está defendendo Jair Bolsonaro. Está defendendo Jair Bolsonaro. O advogado não falou do seu cliente. Depois eu soube que foi um indicado. Como a família do Mauro Cid já é uma família que tem mais condições, já vou concluir, presidente, tem condições, logo mudaram, acho que foi no segundo dia, mudaram de advogado. E aí sim, este advogado passou a fazer uma defesa correta do seu cliente. Então eu estou fazendo publicamente aqui essa denúncia para Vossa Excelência. E muito triste porque a minha classe são meus colegas, mas do jeito que eu estou defendendo a OAB lá na CPMI e no INSS, aqui eu preciso destacar os profissionais que trazem, impõem, na minha observação técnica, um ponto de interrogação enorme. E nós não tivemos tempo de investigar isso na CPI do 8 do 1, porque eu sequer sabia disso, porque os processos ainda estavam em segredo de justiça. Parabenizo Vossa Excelência, parabenizo Vossas Excelências e agradeço por desarquivar o relatório da Covid. O senhor está fazendo o que deve ser feito. Por mais que doa naqueles que estão esperneando neste momento. E, falando em anistia você só pede depois da condenação. Então é uma confissão de crime. Mas se Jair Bolsonaro fosse realmente um estadista, ele já teria entendido e compreendido, porque ele entendeu. Todo mundo aqui entende. Todo mundo aqui entende. Ninguém, o Major Olímpio, eu vou falar dele de novo, ele disse que aqui na porta dos poderes tem um mata-burro. E aí, então não adianta que ninguém vai nos enganar. Ele teria feito, sabe o quê? Teria resolvido fazer o que tem que ser feito, falar, olha, eu errei, não tem jeito mais, mas eu vou pedir por essas pessoas, que inocentes não são, mas muitas ingênuas ali, que entraram numa bolha e que não conseguem sair. Essa bolha é uma seita, Dr. Paulo Gonet, é uma seita, e espero que nunca mais, na história desse país, tenhamos de viver sobre essa instabilidade, essa insegurança. E eu cheguei a ponto de ficar um tempo durante a CPI das Bets trazendo café e água de casa. Porque sim, diz que tá na moda matar com... Vou nem falar o nome. Então, muito obrigada. Perdoe aqui estender, mas parabenizo a sua atitude. O senhor vai ficar na história desse país por ter ajudado a salvar a nossa democracia. Olha que ideia genial do Donald Trump, gente. Negar o visto de entrada nos Estados Unidos para pessoas obesas e diabéticas. É isso mesmo que você leu. Uma nova diretriz do governo Donald Trump estabelece que estrangeiros com obesidade ou diabetes ou outras doenças crônicas podem ter o visto negado. O objetivo dessa medida é impedir que imigrantes se tornem dependentes de políticas públicas americanas. Mas não é porque os Estados Unidos é um país pobre, miserável, que não tem dinheiro para bancar o tratamento para os seus cidadãos. Não, é porque garantir saúde para todo mundo como um direito universal é comunismo. Transtornos mentais como depressão e ansiedade que exigem um tratamento caro também podem fazer você ter o visto negado. Tudo isso para impedir que os imigrantes se tornem um peso para o contribuinte americano. É por isso que eu digo que deve ser muito bom, gente, viver na terra da liberdade. Os Estados Unidos da América, a maior democracia do mundo, a terra das oportunidades iguais para todo mundo. Fala a verdade, é ou não é uma ideia estapafúrdia, quer dizer, genial do Donald Trump? Alô, prefeito de Florianópolis, hein? Olha aí, aprende com o Trump.
Escândalo milionário bate a porta de Zelensky. A própria agência anticorrupção da Ucrânia revelou um desvio de 100 milhões de dólares no setor de energia, envolvendo aliados próximos do ucraniano. O principal nome envolvido é Timur Mindich, apelidado de a carteira de Zelensky, que teria fugido do país antes das buscas pela polícia. O esquema cobrava propinas de até 15% em contratos da estatal ucraniana Energoatom e usava empresas de fachada para lavar o dinheiro. Com esse escândalo, será que o apoio do Ocidente a Zelensky ficará abalado? Me conta nos comentários o que você acha disso e siga o nosso canal. Atenção Brasil, porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou que diploma não vale nada, o que vale mesmo é ferramentas. Por isso eu quero apresentar essa ferramenta aqui para o Tarcísio de Freitas, aproveitar e pedir para ele rasgar seu diploma de engenheiro, né? Ele que é formado em engenheiro, e aí ele pegue essa ferramenta aqui e vá trabalhar na construção civil, né? Que é uma profissão honrada, pedreiro, mestre de obra, mas não precisa de um diploma, né, para você usar essa ferramenta aqui, né, Tarcísio de Freitas? Então, já que o diploma não vale nada, rasgue seu diploma de engenheiro, assim também como rasgue o diploma de governador do estado de São Paulo, porque você foi diplomado para depois ser empossado como governador no estado de São Paulo. Aí o governador vem com uma falância dessa de que diploma não vale nada. Eu sei que isso só sai de dentro da mente poluída da extrema-direita radical brasileira. Mas sinta-se à vontade, seu Tarcísio de Freitas, rasgue seu diploma de engenheiro, rasgue seu diploma de governador eleito pelo estado de São Paulo e venha usar essa ferramenta aqui, né, essa tecnologia avançada, né? Aqui tem uma colherzinha para o senhor ajeitar a massa, né, para acertar o bloco, e aqui é para o senhor pregar um prego, né, quebrar algum piso, alguma parede para passar uma fiação, né? É uma ferramenta de ótima qualidade. Se algum bolsominion tiver interesse, né, que eu entregue essa ferramenta para o Tarcísio de Freitas, por favor, me manda o endereço, né, lá da sede do governo do estado de São Paulo, dos governadores, que eu vou fazer questão de mandar essa ferramenta de presente para o Tarcísio de Freitas. E é usada, né, que é para chegar lá na mão dele amaciada, né, para ele usar essa ferramenta aqui que ele considera que é bem melhor do que um diploma. E rasgue, seu Tarcísio de Freitas, seus diplomas de engenheiro e o de governador eleito do estado de São Paulo também. Eu quero ver se você tem estômago para ouvir o que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou sobre a educação, sobre você estudar e ter um diploma universitário. Escute aí, nego velho. Não sou eu que tô falando não, viu? É Tarcísio de Freitas. A gente está dando uma coisa para vocês que é fundamental. Ferramenta. Vocês sabem que o mercado é cada vez mais exigente, mais seletivo e menos desapegado dos diplomas. O diploma cada vez tem menos relevância. A competência tem cada vez mais relevância. Meu Deus do céu, nego velho, cada deve tá ficando enfurecida. Agora querem rasgar diploma, jogar a universidade no lixo. A manda do governador Tarcísio. Ô Tarcísio,